Oh, glória ao Senhor, mais uma vez, a alegria do Senhor é a nossa força. E se não fosse a alegria dele, nós não estaríamos aqui. A gente lê a Bíblia por diversas vezes e quem tem o ofício de pregar, prega um texto por muitas vezes, mas a palavra de Deus é nova a cada manhã. No Salmo 46, a gente encontra a seguinte expressão: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu escolhi como tema para a palavra desse dia: em tempo de crise, não tenha medo. Não se deixe ser consumido pelo medo. Eu quero afirmar a você que o medo paralisa. O medo nos coloca numa posição onde a gente recua. Mas no dia de hoje, na autoridade do nome de Jesus, nós vamos colocar o teu medo por terra e trazer a você algo espetacular da glória de Deus. E esse salmo, de número 46 até o salmo 48, eles estavam cantando um livramento do exército assírio, que era forte, que era totalmente armado, e Deus os livrou, e os livrou de um grande inimigo. Hoje nós estamos diante de dois grandes inimigos. O inimigo chama-se coronavírus. É o inimigo invisível, o inimigo que está atacando o mundo inteiro. Temos o segundo inimigo, que é Satanás, inimigo da nossa alma. Esse será derrotado no juízo final. Mas o medo que eles tinham nesse salmo era o medo que as montanhas ou as cidades fossem subitamente lançadas ao mar como resultado de um grande terremoto ou por uma grande destruição. Mas a Bíblia, no Salmo 46, lá no versículo 3 está escrito: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então, o que eu quero dizer para você? A terra pode tremer como tem tremido. Os vulcões podem entrar em erupção. Também existem tornados, furacões e quanta coisa ou coisas que têm acontecido na terra. Mas como eles tinham medo de alguns resultados destruidores, eu quero dizer para você, ainda que o mundo seja abalado, nós devemos não temer essas coisas, porque diante das mudanças absolutas, você tem que ter um antídoto contra as mudanças. Calma. Acalma, acalma. Ficar confinado em casa, ficar sem poder abraçar os nossos familiares, os nossos amigos, sem poder estar no seio da igreja, sem poder cultuar, precisamos da calma. E aonde buscar esta calma? Se o medo está estabelecido, o terror está estabelecido, e a Bíblia continua afirmando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu quero afirmar para você que toda mudança na terra não é absoluta. Por isso, nós temos que ter calma. Em segundo lugar, confiar em Deus. Em terceiro lugar, confiar na habilidade de Deus. Ele tem poder para curar qualquer enfermidade. Quarto, confie na capacidade de Deus. Deus é capaz e soberano sobre todas as coisas.
Talvez pareça impossível resolver o problema em que estamos vivendo. E ontem, ouvindo o ministro da Saúde, um jornalista lhe perguntou quando será o pico desta doença ou quanto tempo ainda vai durar isto. Eu quero dizer que aquilo que está no controle de Deus, o homem realmente não sabe. E ele sabiamente respondeu: eu não sei, mas estamos trabalhando para, dentro dos limites humanos, nós resolvermos. Mas nós, como servos de Deus, estamos trabalhando no ilimitado. Estamos trabalhando naquilo que foge à razão. Estamos trabalhando com o sobrenatural. Enquanto cientistas do mundo, enquanto os homens de governo trabalham com as ferramentas que têm, nós, igreja, temos um compromisso de trabalhar com o sobrenatural de Deus e dar respostas ao mundo de que Deus realmente é o nosso refúgio e fortaleza. Pode ser que você esteja, pelo medo, dizendo: isso é impossível de resolver, porque o problema que estamos vivendo já me paralisou, tirou a minha fé, chegou ao fim. E eu quero dizer para você: Deus não invalidou a sua autoridade. Deus não invalidou a sua fé. A fé está em nós. E aqui eu quero dar um exemplo que talvez você venha dizer: isso é muito pequeno. Mas eu vou me lembrar que, muito pequeno, eu aprendi a andar de bicicleta. E tomei alguns tombos, machuquei as minhas pernas, os meus joelhos, mas quando eu aprendi de verdade, eu andava por todos os lados. Eu era capaz de andar assentado no guidão, de andar assentado no bagageiro sem estar com a mão no guidão para dirigir uma bicicleta. Eu quero dizer que a fé é muito mais do que isso. A fé, ela traz o invisível, o impossível para a nossa realidade. E Deus hoje, Ele quer entrar na tua vida para te mover dizendo: eu sou o teu refúgio. Vai chegar o momento dessa palavra que, se você não der um glória aí, é porque realmente o medo ainda tem sido maior do que a tua fé. O medo jamais poderá apagar a nossa fé, porque a nossa fé é em Jesus, o nosso Senhor, que não invalidou a sua autoridade. Deus é o nosso refúgio, mesmo em meio à destruição. E o que é refúgio? O refúgio é um lugar de amparo, é um lugar de proteção. E lá em João 10:29, está escrito o seguinte, algo que mexeu comigo: ninguém pode arrebatar de sua mão, pois estamos escondidos, guardados com Cristo em Deus. Ele não é um abrigo temporário, ele é um abrigo permanente. Confie nele. Deus, quando nos toma, ele nos coloca entre Jesus e ele. E só há alguém que pode entrar nesse meio: o Espírito Santo de Deus, aquele que intercede muitas vezes com gemidos inexprimíveis, orando conosco, e ainda temos Jesus como nosso advogado, intercedendo diante de Deus por nós. Portanto, um refúgio como este é um refúgio onde você está bem guardado, aonde você está seguro. Não há cofre de nenhum banco, não há nenhum lugar na face da terra que alguém possa estar tão bem guardado como em Jesus e em Deus. Entre Jesus e Deus, afirma a palavra de Deus, nós estamos guardados. Ele é abrigo permanente,
confie nele. Deus, ele nos dá forças em quaisquer circunstâncias. Não importa o que estejamos vivendo, não importa o que estejamos passando, Deus está pronto para te fortalecer agora. E aonde está essa força? Fortalecei-vos na força do seu poder. É por isso que Jesus, depois de ter ressuscitado, ele fala aos seus discípulos: é-me dado todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Nós estamos tratando, não é das grandes presidências das grandes nações, não estamos tratando dos grandes generais, mas estamos tratando do general dos generais, da autoridade das autoridades, do poderoso dos poderosos, daquele que é forte, ele que é o Rei da Glória, ele que é a pedra angular de esquina, ele que é a estrela da manhã, ele que é o lírio dos vales, ele que é o Senhor dos senhores, é aquele que está dizendo que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu quero dizer para você, Israel não tinha água, porque não tinha nenhum rio, mas eles tinham um Deus invencível, imbatível, um Deus que tinha a possibilidade de alimentá-los com água sem ter um rio dentro de Israel. Mas eu quero dizer para você que a guerra e a destruição são inevitáveis, mas com Deus a vitória é certa. E aí eu começo a pensar, nós somos o quê? Templo do Deus vivo, habitação do Espírito Santo. Mas nós somos pó, nós somos terra, mas nós temos algo de Deus, que eu vou te mostrar daqui a pouco, que é tão forte, que jamais nos faltará água em tempos de seca. Jamais nos faltará o pão no tempo de fome. Jamais nos faltará saúde no tempo de pandemias e epidemias. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E qual o convite que o senhor tem para mim nesta manhã, pastor? Eu quero te convidar. Venha agora. Confie em Deus e troque o seu medo pela vitória. Diga para Deus: eu entrego o meu medo nas tuas mãos, porque eu quero agora tomar posse da minha vitória. E a vitória é certa quando nós estamos nas mãos de Deus. Confie em Deus. Deus está no controle de tudo. Não pense que Deus perdeu o controle da terra. Deus controla o sol, a lua, as estrelas, o vento que sopra. Deus é quem fabrica o oxigênio que nós respiramos, e nós nem isso agradecemos quando tem pessoas morrendo de falta de ar pelo coronavírus. Agradeça a Deus por poder respirar, e talvez você nunca tenha agradecido a Deus por ter o oxigênio que tem. Deus, além de estar no controle de todas as coisas, o poderoso, que é invencível, ele quer que você confie inteiramente nele. Encontramos lá também no livro de Pedro 2, versículo 9. Olha quem nós somos, gente. Para de desânimo, para de medo, para de terror. Os meios de comunicação muitas vezes nos trazem notícias que, como seres humanos, atingem o nosso psicológico e nós ficamos aterrorizados.
e o medo toma conta, eu sei que por mais fé que você tenha, não há homem, não há mulher, não há ser humano que não tenha um dia de medo. Mas o medo, ele desaparece quando a tua fé é colocada em prática. Então, quem nós somos? Lá em Pedro 2:9, porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade de Deus. Então, eu disse que nós somos pó, e eu quero dizer para você, lá em Israel não havia água. Mas, interessante, que um corpo humano é quase que 80% composto de água. Mas não é desta água que eu estou falando. Jesus, ele é a água verdadeira. A palavra de Jesus é a água que limpa. A palavra de Jesus é a água que fortalece. A palavra de Jesus é a água que mata a sede da alma e do espírito. A palavra de Jesus é a água que troca o medo pela vitória. Então, esse Deus como refúgio e fortaleza, ele está dizendo, olha, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Diga para o seu irmão, você é cidade de Deus. Deus habita no meio das nossas vidas. Amém. Lá em João 16:33, agora estamos chegando ao ponto de um encerramento desta mensagem. E eu quero deixar claro para você o que está escrito. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava dizendo, olha, como homem, como ser humano, eu venci tudo. O pecado, o inferno, a morte, ressuscitei ao terceiro dia. E vocês também têm o direito da vitória. Olha para o teu irmão, olha para a tua vida pregressa, olha para o teu introspectivo que é dentro de você, olha com um olhar perspectivos para frente, para o futuro, e pode proclamar agora comigo e dizer, olha, eu vou ter aflição, mas eu tenho bom ânimo e eu vou vencer, porque Jesus nos prometeu que nós vamos vencer também. Eu quero dizer para você que se você tiver alicerçado em Cristo, você não vai se prostrar diante das tribulações. E quando eu vou para Mateus 24, eu encontro que nós teremos tribulações para ultrapassar. As pestes estão aí, a fome está aí, amém, mas você só tem um lugar para se prostrar hoje. Se prostre diante de Deus, que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, e mais, não importa qual seja a sua situação, ou quaisquer que sejam as tuas dificuldades, eu te afirmo agora, Deus está pronto para entrar com providência na tua vida. Como refúgio e fortaleza, ele atua melhor do que uma ambulância, melhor do que o bombeiro, melhor do que uma UTI. Ele atua com exclusividade, porque ele trabalha singularmente em você, mas ele atua de forma tal que ele atua no interior para que se exteriorize em você o milagre do poder da glória de Deus. Esse Deus que é refúgio e fortaleza, ele vem agora como socorro na tua vida. E se você estiver no hospital, ou estiver em quarentena em casa, ou estiver conturbado pelas notícias,
Deus vem em teu socorro agora, porque Ele, como refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente. Aonde? Na angústia. A angústia será derrotada agora, pela tua fé. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e tenha um excelente dia de vitória. Amém. Pai, em nome de Jesus, adentramos os portais celestiais, depois de passar pelas potestades dos ares, e intercedemos por aqueles que estão nos assistindo, dando-lhes saúde, dando-lhes força, levantando o ânimo, dando a graça, dando, Senhor, uma visão nova a partir de hoje, e que o teu Espírito Santo entre confortando, consolando, transformando as vidas que nos assistem aqui. Amém. E que esse culto em que vamos encerrar esteja coberto de glória. Amém. E que haja cura na nossa nação. Amém. E especialmente os que estão hospitalizados, Senhor. Entra com providência. Entra, e os que estão em casa também. Entra, e a tua bênção esteja nos cobrindo e os anjos nos cerquem com muralhas de fogo, em nome de Jesus, para a glória de Deus o Pai. Amém. Amém. Nós acreditamos nisso. Nós estamos com 1h30 de programação e vamos ver se a gente continua aqui até quando der, né? Até quando nos cortarem. Pastor, tem a Regina Dias na entrega desse jejum agora, precisa de oração urgente. Elizabeth Lima está pedindo oração pela família. A Dalila está pedindo oração por ela e pela família. A Selma Pereira, missionária nossa, ou melhor, ela pede oração, a pastora Selma Pereira, pela missionária Marina, que está hospitalizada. E nós acreditamos que Deus está no controle, está lá com ela nesse momento, ministrando da sua cura. A Alda Maria também pede oração pelos que trabalham na saúde. E a Sheila Roberta pede oração pela família. Esses são alguns dos pedidos de oração que nós temos, pastor. E nós vamos orar também, entregando esse jejum pela cura do nosso Brasil. Então vamos fazer uma oração responsiva, né? Vamos, em nome de Jesus. Ok, Pai. Pai, em nome de Jesus, intercedemos por toda a classe, dos médicos, enfermeiros, atendentes de enfermagem, anestesistas, aqueles que estão dedicados na linha de frente, nos hospitais, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe, e os guarde do mal. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos. Sim, Senhor. Aqueles que mandaram seus nomes. Que o Senhor intervenha, Jesus. Dando-lhes saúde. E vitória plena. Livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.